Estamos de volta, galerinha, com mais conteúdos para vocês. Bom, você aí, aluno do primeiro ano da mediação tecnológica, já sabe que o elemento químico ele é um aglomerado de átomos que possuem o mesmo número atômico, mesmo que às vezes esse átomo possa apresentar número de massa diferente, porque a quantidade de nêutrons lá no núcleo pode variar. Então, você sabe que o elemento químico ele também é formado pelos isótopos dele. Nós vimos que existem as moléculas, né? Nós vimos lá da teoria de Dalton, aí trouxemos a teoria de Lossack, depois juntamos com a de Avogadro e vimos que as moléculas são o quê? São quando nós temos aí as ligações químicas que formam os compostos. Então ali nós vamos ter átomos que podem ser do mesmo elemento e átomos que podem ser de elementos diferentes. E aí surgiu a classificação de substância simples e substância composta. As ligações químicas, nós vimos que elas ocorrem através da interação entre as valências dos átomos. As ligações químicas, elas vão dar origem às moléculas que formam as nossas substâncias, né? Aos compostos, as partes unitárias desses compostos. E aí o que acontece? A ligação que ocorre entre os átomos são ligações químicas. Ligações químicas fazem os átomos ficarem juntos e dão origem aos nossos compostos. Só que isso isoladamente. Vocês já pararam para pensar como que ocorre a interação que faz com que várias moléculas de água, por exemplo, permaneçam juntas e formem a substância água que a gente conhece? Vocês já pararam para pensar? Porque, gente, uma coisa é um átomo de oxigênio se ligar aos dois átomos de hidrogênio e formar a molécula da substância água. Outra coisa são várias molequinhas de águas que se unem e formam a substância que a gente conhece. E é essa interação que dá característica e forma às nossas substâncias, que é o conteúdo que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Então vamos lá para a gente conhecer como que as moléculas ficam interagindo e formam as nossas substâncias. Hoje nós vamos conhecer as forças intermoleculares. Exatamente, inter quer dizer o quê? Entre. Eu tenho que ter mais de uma molécula para ter essa interação. Quando a gente fala intra, quer dizer dentro, né? Inter quer dizer fora, entre. Então, se eu tenho ali intermolecular, significa dizer que é as forças entre as moléculas. E aí nós temos três tipos de forças intermoleculares: dipolo induzido, dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Galerinha, por que é dito como forças intermoleculares? Porque é um tipo de atração, de força atrativa que existe entre as moléculas que vai permitir que elas fiquem próximas, que elas fiquem juntas, né? E formem as nossas substâncias. Ai, professora, mas não é então uma ligação? Vamos lá. As ligações químicas, em primeira instância, elas são o tipo de interação que tem a maior força. Então, ligação química, elas são mais fortes porque ela é uma atração, ela é uma interação que existe entre os átomos, entre elétrons das valências dos átomos para dar origem às nossas moléculas. As forças intermoleculares, elas vão fazer com que moléculas, por exemplo, de água se fiquem sempre próximas, dando as características da substância água. Ela vai ser aquele tipo de interação que vai fazer com que as moléculas que formem o álcool sempre estejam interagindo entre elas e dê as propriedades características da substância álcool. Então, entre ligações químicas e forças intermoleculares, as ligações químicas ela tem uma força muito maior e elas são mais difíceis de serem rompidas do que as interações entre as moléculas. Mas agora que você já sabe que existe uma interação entre, por exemplo, moléculazinhas de água que fazem com que elas fiquem próximas e dê as características da substância água como nós a conhecemos, vamos conhecer cada uma dessas propriedades, cada uma dessas forças. Vamos lá?
Então, a gente viu que são 3 que nós vamos estar conhecendo. Mas vamos primeiro reforçar o conceito de forças intermoleculares. Lembre-se, nós estamos falando de forças que ocorrem entre as moléculas. Então, eu saí das ligações químicas, que são ligações que ocorrem entre os átomos para formar as substâncias, e agora a gente vai estudar as forças de atração que fazem com que as moléculas dessas substâncias permaneçam unidas umas com as outras. Então vamos lá. O que mantém as moléculas no estado sólido e líquido são as chamadas ligações ou forças, ou ainda interações intermoleculares. Uai, professora, estado sólido e líquido? Como assim só estado sólido e líquido? Porque o estado gasoso não está presente aí. Alguém sabe? Vamos lá. Vamos pegar uma panela com água. Você vai pegar a panela, vai lá na sua torneira, coloca a água, depois pega essa panela, coloca lá no fogão, acende a boca e deixa ferver. Nós vamos ter uma mudança de fase. Acompanhe meu raciocínio. Vamos ter uma mudança de fase. A água ela vai absorver energia na forma de calor, né? As moléculas de água elas vão começar a vibrar. Lembre-se que na química, quando a gente fala de substância, elas não estão estáticas. Elas nunca estão paradas. Mesmo no estado sólido, nós temos vibração entre as moléculas. Essas moléculas, ao absorver aquele calor do fogo, através da panela, né? Porque a panela é um condutor térmico, o que vai acontecer? Elas vão começar a vibrar. E quanto mais energia elas recebem na forma de calor, maior é a agitação entre as moléculas. Vai chegar um ponto que a tua panela com a água vai começar o quê? A ferver. A água que está no fundo da panela é muito aquecida, que vai fazer com que aquelas moléculas de água elas se agitem tanto que elas formem borbulhas e venham para a superfície, que é aquela bolha que você vê na fervura. Quando ela chega em contato com o atmosférico aqui em cima, o que acontece? Vapor. Ela se desprende. Se desprendeu o quê? As moléculas. Então, na fase ali gasosa, no estado de vapor, as moléculas elas estão sozinhas, solitárias. Então, por isso que a gente não tem uma força de atração entre as moléculas nesse ponto, porque elas se desprenderam das outras substâncias. Tanto é que a condensação, o que acontece na condensação? Eu tenho perca de energia. E quando a gente tem perca de energia, esse estado de agitação diminui. E as moléculazinhas de água que estão ali vagando na superfície, elas voltam a se aproximar. Se aproximam e aí sofrem a mudança de fase. Saem do estado gasoso e voltam para o estado líquido, sofrem a condensação. Então, quando a gente fala de força de interação, nós estamos falando de substâncias no estado sólido e no estado líquido. No estado gasoso, entende-se que aquelas moléculas estão desprendidas do meio e elas estão isoladamente no ambiente. Por isso que a gente não consegue visualizar. O vapor, quando está ali aquela fumacinha, o vapor, a gente ainda tem várias moléculas de água que estão se desprendendo, elas estão juntas e depois elas se dispersam. Tranquilo? Então, quando a gente estiver falando de forças de interação entre as moléculas, são as forças que mantêm elas unidas. E elas estão unidas nos estados sólidos e nos estados líquidos. Tranquilo? Então, vamos continuar para a gente entender um pouco mais. Então, quando a gente fala que, o que mantém as moléculas no estado sólido e líquido são as chamadas forças ou ligações ou ainda interações intermoleculares. Elas são fundamentalmente de 3 tipos. Interações de polo permanente, ligações ou pontes de hidrogênio e interações de dipolo induzido. Quando 2 moléculas se aproximam, olha, 2 moléculas, então vamos pegar a água, que é um exemplo muito tranquilo para a gente trabalhar. Isso aqui, gente, é uma representação de uma molécula da substância água. Essa uma molécula da substância água, a gente sabe que ela é formada por 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento
oxigênio. Olha a linguagem. Representação de uma molécula da substância água. Isso aqui não representa a água num todo. Representa uma molécula, uma parte, a menor parte da substância água. Quando a gente tem ali uma molécula de água se aproximando de outra molécula de água, nós vamos ter uma interação dos seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força de atração entre elas, tá? Dos seus campos magnéticos, que faz surgir uma força de atração entre elas. Essa força de atração vai fazer com que elas fiquem ligadas, uma molécula da outra, né? E essas forças, elas têm, essas ligações, elas têm forças, digamos assim, tensões diferentes, né? Uma pode ser mais fraca, a outra um pouco mais forte. No caso, a ligação de hidrogênio, ela é uma relativamente fraca, ela não é a mais fraca, mas ela é relativamente fraca. Porém, ela consegue fazer com que essas moléculas fiquem juntas, próximas e não se separem com tanta facilidade assim. Ó, um exemplo aqui, vamos pensar um pouquinho, ó. Por que uma agulha flutua e os insetos andam sobre a água? Vocês já pararam para pensar? Por que que a agulha flutua e os insetos andam sobre a água? Vamos lá, vamos pensar aqui na água pela visão molecular. H2O. Vamos ter o oxigênio ligado a hidrogênio. Faz de conta que eu sou o oxigênio e nas minhas mãos, em cada mão, tem um hidrogênio ligado a mim. Esse oxigênio aqui, ele vai conseguir interagir com os hidrogênios de outra molécula de água. E os hidrogênios que estão aqui ligados na minha mão vão conseguir interagir com outro oxigênio de outras moléculas de água. Vai surgir uma interação magnética pela diferença das cargas que existem entre eles também. O oxigênio ele é mais eletronegativo, o hidrogênio em relação ao oxigênio ele é menos eletronegativo e eles vão ter ali uma atração. Essa atração vai fazer com que várias moléculas de água fiquem juntas e não se separem. Então, elas vão ter certa resistência a não sofrer deformação e vai fazer com que, por exemplo, agulhas ou até mesmo insetos possam ali flutuar sobre a superfície dessa substância. Olha que legal. Então vamos lá para a gente entender um pouco mais. O que acontece aqui? Na água nós temos o que nós chamamos de tensão superficial, que é justamente a força com que as moléculas de água estão ligadas umas às outras, formando uma superfície. E essa superfície tem o quê? Uma resistência que permite que insetos, por exemplo, andem sobre a água. Então, isso ocorre por quê? Olha, lembra que eu falei que o oxigênio vai interagir com o hidrogênio do outro, o hidrogênio com o oxigênio? Pois é. Quando nós temos a interação do hidrogênio com o oxigênio, nós temos uma força intermolecular que é chamada de ligação de hidrogênio. Então, observa aqui, aqui eu estou falando da superfície, Observa que nós vamos ter as interações ocorrendo em vários sentidos. Vários sentidos. Como é mostrado nesse esquema, as interações, as ligações de hidrogênio ocorrendo em vários sentidos. Isso vai permitir que insetos, como uma determinada formiga aqui, que vos apresento, possa caminhar sobre essa superfície, porque as nossas moléculas, e olha, lógico, nós estamos representando aqui num grau exorbitantemente grande, que não é desse tamanho, tá, gente? A molécula de água, ela não equivale, por exemplo, a ser maior que a pata de uma formiga. Isso aqui é uma representação didática, tá? Então, nós vamos ter várias moléculazinhas ligadas umas às outras, interagindo, fazendo com que crie-se essa tensão superficial, permitindo, por exemplo, uma agulha flutuar ou até mesmo insetos caminharem sobre a superfície da água, tá? Esse aqui é um exemplo de como as forças intermoleculares atuam e como elas geram propriedades para as substâncias que aquelas moléculas pertencem. Então, vamos lá. A gente já viu, então, mais ou menos como que ocorre. Agora, vamos conhecer
os tipos de forças ou de interação que ocorre entre as moléculas. Vamos lá. Aqui nós temos a força dipolo instantâneo. Dipolo instantâneo também pode ser conhecido como dipolo induzido. Muitos autores usam como dipolo induzido, que é conhecida como forças de London. Aqui nós vamos ter essa força de atração ocorrendo em moléculas polares e apolares, que são moléculas em que os elétrons estão distribuídos uniformemente, não havendo um dipolo elétrico na molécula. O que é dipolo elétrico na molécula? Polos diferentes, né? Aqui, né, alguns autores chamam essa interações de forças de Van der Waals, onde a gente vai ter ali, ó, moléculas apolares, né? E durante a aproximação delas, se elas são apolares, significa que não tem polo, cargas, mas durante a aproximação dessas moléculas, nós temos o que nós chamamos de dipolos instantâneos, e aí surge um dipolo induzido. Por isso o nome de dipolo induzido para essa força. Quer um exemplo, galerinha, sobre moléculas que são atraídas através dessa força? Nós temos aqui a molécula do gás cloro, né, o Cl2. Várias moléculas de gás cloro, elas vão ser atraídas, ó, esse pontilhado aqui representa a atração entre essa molécula de Cl2 e essa outra molécula também de Cl2. Como o cloro ligado a outro cloro, eles têm a mesma eletronegatividade, na molécula do cloro sozinho nós não temos um dipolo. Nessa molécula do outro cloro também não. Porém, na interação que ocorre entre duas moléculas de cloro, que é essa interação dessas moléculas, nós vamos ter a ocorrência de um dipolo induzido. Mas por que isso ocorre? Porque são moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Ou seja, a eletronegatividade ali, ela vai ser igual, mas a interação pela proximidade vai criar, para um lado, um campo positivo e para um outro lado vai induzir um campo negativo. E aí as moléculas vão se aproximar pelo nosso dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Outro exemplo aqui é a molécula do gás metano. Vamos lá, a molécula do gás metano, ela é formada, cada molécula, por um carbono e 4 hidrogênios. Observem que nós estamos falando aqui de ligações do tipo covalente. Por quê? Porque o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e ele não tem tendência de perder. E o hidrogênio tem apenas um elétron na sua valência e também não tem tendência de perder. Então, quando a gente tem não metal ligando-se a outro não metal, eles se ligam covalentemente, através do compartilhamento de elétrons. Como que ocorre a interação entre mais de uma molécula do gás metano? Ela vai ocorrer através dos átomos de hidrogênio presentes na nossa molécula. Aqui, como são átomos do mesmo elemento, nós vamos ter ali a atração entre os hidrogênios igualitariamente. Porém, para existir proximidade entre as moléculas, um vai ter que assumir um caráter positivo e o outro um caráter negativo. Como que acontece essa interação no gás metano? Por que isso ocorre? Gente, apesar dessa molécula ser formada por elementos químicos diferentes, o que ocorre aqui é que ela é uma molécula apolar. Ou seja, ela é uma molécula desprovida de polos de carga. Porém, durante a interação entre as moléculas, existe uma indução de cargas para que essas moléculas possam ficar ligadas, né? Possam ser atrativas uma para a outra, tá? Então, nas moléculas do tipo apolar, nós temos uma grande ocorrência do dipolo induzidos.
e moléculas que são formadas por átomos do mesmo elemento, vamos pegar, por exemplo, o H2 ligada a outra molécula de H2, nós também teremos o polo induzido, porque é o mesmo elemento químico, a eletronegatividade ali é a mesma. E aí nós temos o segundo tipo de interação intermolecular, que é a força de polo ou de polo permanente. Observe que aqui o nosso polo, a nossa diferença de carga, ele é criada pelas moléculas, ele é induzido e ocorre em moléculas do tipo apolar e moléculas que são formadas por átomos do mesmo elemento. Aqui, o dipolo a gente chama de permanente. Ocorre somente em moléculas que já são polares, que já têm diferença de eletronegatividade muito grande, que já tem ali uma diferença de carga elétrica, né? Então, aqui ocorre em moléculas em que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica, ou seja, uma parte da molécula possui maior densidade eletrônica. Então, quando você tiver ligações que ocorram entre átomos de elementos que são muito diferentes eletronegativamente falando, ou seja, moléculas polares, nós temos as ligações que vão ocorrer entre essas moléculas são de dipolo permanente. O que isso quer dizer? Vamos observar aqui o HCl, o cloreto de hidrogênio, que quando está em água a gente chama de ácido clorídrico. Essa molécula é uma molécula polar. Por quê? Porque o hidrogênio, olha só, ele tem muito menos elétrons do que o cloro. O hidrogênio só tem um, né, galerinha? Ele é lá da família 1A. O cloro, ele é um halogênio, então ele tem muito elétron, ele é lá do grupo 17. O que está acontecendo aqui? Essa molécula, ela apresenta um polo negativo, que é que tem mais elétrons, e um polo positivo, que é aquele que tem menos elétrons. Quando outra molécula de cloreto de hidrogênio for interagir com essa molécula, a interação vai ocorrer entre o polo negativo com o positivo da outra molécula, entre o polo positivo dessa daqui com o negativo da molécula que vai estar ligada a ele. Então, é um dipolo permanente, as cargas já estão presentes. Então, por isso que quando a gente tiver interação de mais de uma molécula do cloreto de hidrogênio, a interação sempre vai ocorrer entre o cloro de uma e o hidrogênio da outra. Por quê? Aqui vai ser a interação do polo negativo com o polo positivo da outra molécula. Em moléculas assim, a parte positiva atrai a parte negativa da outra molécula, assim sucessivamente. Então, se fosse se ligar aqui uma outra molécula de HCl, seria uma atração entre o hidrogênio pelo cloro, e aqui seria o cloro, o hidrogênio, e assim sucessivamente. Sempre a parte positiva vai atrair a parte negativa. Força de dipolo permanente entre as moléculas do cloreto de hidrogênio. Lembrando que a parte verde aqui é o cloro e a azulzinha, né? Aqui é o hidrogênio. Observe que sempre o cloro se liga, né, de uma molécula para outra com o hidrogênio com o cloro com hidrogênio, o cloro com hidrogênio, o hidrogênio com cloro. Então, essa força de dipolo, ela possui uma intensidade média. Por quê? Porque já existem as cargas nas moléculas e elas vão ser atraídas nas outras moléculas pela diferença de carga. Por isso que dipolo permanente. Os polos já estão presentes nas nossas moléculas. E aí a gente chega na mais famosa, né, entre os químicos, que é as ligações de hidrogênios, que também são conhecidas como ponte de hidrogênio. E a gente trouxe para vocês, professor Almeida e eu, um ponto que é fundamental nas ligações de hidrogênio. Elas são interações que ocorrem tipicamente entre moléculas que apresentem o átomo de hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e ao nitrogênio. Quando a gente tem o hidrogênio, como a gente viu lá no gás metano, vocês lembram? Ó, lá no gás metano, CH4. Quando houve a interação do hidrogênio
com outro hidrogênio, não foi? Mas não caracterizou ligação de hidrogênio. Vocês observaram isso? Lá foi um dipolo induzido. Não foi uma ligação de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênios, nós temos a participação dele? Temos. Mas não é um hidrogênio se ligando a outro. É o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. A ligação ou a interação ela é formada pela atração entre o hidrogênio, que nesse caso vai ser o polo positivo da molécula, e o átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que para este caso será o lado negativo, o polo negativo da outra molécula. Então, quando a gente tiver a interação, ou no caso a ligação de hidrogênio, ela somente vai ocorrer entre o hidrogênio e esses carinhas aqui. Ah, professora, tem lá hidrogênio com hidrogênio, é ligação de hidrogênio? Não. Hidrogênio com carbono é ligação de hidrogênio? Não, não vai ser. Ela vai ocorrer somente quando a gente tiver esses caras aqui. Interessante é que essa força é responsável pelo fato de a água no estado de agregação sólido ser menos densa do que no estado de agregação líquido, o contrário do que ocorre com a maioria das outras moléculas. Normalmente, as outras substâncias no estado sólido, elas têm uma densidade maior do que a mesma substância no estado líquido. A água não. A água no estado sólido, ela até aumenta o volume. E esse aumentar de volume é o que caracteriza a densidade menor dela no estado sólido. Por quê? O que é a densidade, galera? Lembram lá? Não? Olha aí. Densidade é massa por volume. É a quantidade de massa que a substância apresenta para um determinado volume. Então, quanto maior a massa em um menor volume, maior a densidade. Por isso que o chumbo é um dos elementos que a gente sempre usa, né? Ah, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Lembram? E aí, como a gente está falando da unidade quilo, os dois pesam o mesmo tanto. 1 quilo de chumbo pesa o mesmo que 1 quilo de algodão. Diferença que eu tenho 1 quilo de chumbo em menor quantidade de volume do que eu preciso para ter 1 quilo de algodão. Para ter 1 quilo de algodão, eu vou ter que ter bastante volume de algodão. Porque quanto maior o volume, menor a densidade. Então, a água, quando ela sai do estado líquido para o estado sólido, ela aumenta de volume. Pode observar. Isso faz com que a água no estado sólido tenha menor densidade que a água no estado líquido. Por isso que quando você bebe lá um copinho com água, e aí, tá muito quente, a nossa região é muito quente, vou colocar uns cubinhos de gelo. O que acontece com o gelo? Ele afunda? Não, ele flutua na água, porque a água sólida, ela é menos densa, tá? E é essa atração que ocorre entre o oxigênio e o hidrogênio através dessa interação, que é a ligação de hidrogênio, que faz com que a água no seu estado sólido seja menos densa que ela no estado líquido. Vamos lá para a gente continuar na nossa aula. Então, observa aqui o exemplo da molécula da água. Aqui, ocorre o vermelhinho é o oxigênio e o branquinho é o hidrogênio, tá? Então, as ligações, as interações entre as moléculas de água sempre ocorrerão entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. Observa aqui, oxigênio, hidrogênio. E aqui para baixo vai ser oxigênio com hidrogênio também. E assim, em todas as direções, nós vamos ter essa interação. E aí, como isso ocorre nesse sentido, quando ela está no estado sólido, eu vou ter bastante espaço vazio entre as minhas moléculas, que vai fazer com que ela seja menos densa do que no estado líquido. Como a água é um composto polar, o polo negativo da molécula atrai o polo positivo, da molécula atrai o polo negativo da outra, que resulta em uma atração eletrostática. Você sabia que graças a essas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água é que vários insetos e animais aquáticos sobrevivem? Galerinha, devido a essa atração, ao modo como ela se dá, é possível fazer com que os animais
que são aquáticos possam usar da água para obter o oxigênio. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a molécula do ácido fluorídrico, né? Que também ocorre as ligações de hidrogênio. Isso porque ligação de hidrogênio é quando temos substâncias com oxigênio, flúor e nitrogênio. O nosso polo negativo, que é o flúor, vai realizar ligação de hidrogênio com o polo positivo do outro, que nesse caso é o hidrogênio, e assim, ó, sucessivamente. Todas as vezes que tiver esse traçado, essas são as forças de atração entre as moléculas, que nesse caso é a ponte de hidrogênio. O traço forte aqui, ó, tá vendo? São as ligações químicas, que nesse caso é a ligação covalente. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é da molécula da amônia. Por quê? Porque tem nitrogênio. Onde vai ocorrer as pontes de hidrogênio? Entre o hidrogênio de uma molécula com o nitrogênio da outra. Aqui, ó, é a nossa interação intermolecular. Aqui são ligações covalentes. Então, de um modo geral, na verdade, a gente sempre vai ter ligação do tipo, a interação do tipo ligação de hidrogênio com o hidrogênio e o flúor, hidrogênio e o oxigênio e o hidrogênio e o nitrogênio. As forças intermoleculares têm diferentes intensidades, comparando as moléculas com tamanhos e massas parecidos. Pode-se afirmar que a intensidade dos diferentes tipos de forças intermoleculares varia na seguinte ordem. As forças de dipolo instantâneo ou induzido são menos, digamos assim, elas têm uma menor força do que as de dipolo permanente e do que as de dipolo instantâneo induzido. Então, esse é o sentido que aumenta a intensidade das forças intermoleculares. E para a gente praticar um pouquinho e vocês observarem como que isso é interessante, a gente tem aí um tutorial com o professor Almeida para vocês verem um experimento que retrata sobre as interações intermoleculares. Vamos lá? Olá, meus caros alunos, estamos dentro de mais um tutorial e neste experimento de química vocês vão aprender a ação através da ponte de hidrogênio, o que ocorre entre as moléculas de água, moléculas do álcool e as moléculas da gasolina, tá? Esse conteúdo nós abordamos como força de interação molecular, força que une as moléculas. Para isso, nós vamos utilizar o seguinte, ó. Eu vou colocar 40 ml de água na proveta. Olha só, 40 ml de água na proveta. E vou colocar mais agora 40 ml de gasolina sobre a água para totalizar 80 ml, tá bom? Então vou completar na proveta até 80 ml com a gasolina. Então 40 ml de água e a amostra, vamos dizer aqui, principal é a gasolina, 40 ml. Eu vou tamponar a proveta e vou agitar. Ok? Aguardo um pouco e eu observo que houve um aumento do volume de água e o da gasolina diminuiu. O que acontece? Então, quanto aumentou na água? 8 ml. Mas acontece que esses 8 ml não é da água, é o álcool que estava na gasolina
que foi atraído pelas moléculas da água através da ponte de hidrogênio. Por quê? Porque as moléculas da água são polares. A da gasolina, que é uma mistura de heptano com isoctano, um hidrocarboneto alcano, que é apolar. Quando eu agitei, que eu misturei, o álcool H3CCH2OH, que é o etanol, ele tem parte polar, parte apolar. Então a parte polar do álcool foi atraído pela água através da ponte de hidrogênio e aumentou um volume de 8 mililitros. Ou seja, esses 8 mililitros que aumentou no volume da água é exatamente o quanto existia de álcool na gasolina. Agora, para você determinar o teor de álcool da gasolina, meu caro aluno, então olha só, vocês vão observar que a amostra da gasolina, 40 ml, 40 mililitros é 100%. E os 8 ml do álcool que estava na gasolina é X. Então você monta a regra de 3 e saberá exatamente o percentual de álcool que está na gasolina. Vamos para o quadro então? Vamos fazer a demonstração de cálculo aqui no quadro agora? Se liga aí, meu caro aluno, para você entender como se determina o teor de álcool na gasolina devido à ação da ponte de hidrogênio nas moléculas de água, álcool e gasolina, ok? Então, galerinha, vocês observaram aí que as interações que ocorrem, né, nas questões das ligações moleculares, elas são fundamentais. E esse teste que o professor Almeida fez, ele é de fato um teste que a gente utiliza para saber se o teor de álcool dentro da gasolina ele está dentro dos padrões ou não. E aí eu quero que você depois faça aí no seu caderno, pesquise o cálculo bonitinho e mostre para o seu professor para treinar e ver a importância do estudo das interações intermoleculares que existem. Agora a gente vai para o nosso aprender fazendo, para vocês praticarem um pouco aqui com a professora e depois a gente vai para a revisão e a atividade de sala. Então vamos lá no slide? Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte: o gás metano, que já é um conhecido de vocês, pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênios liberados pelas estrelas e a grafite presente na poeira cósmica. Sobre as moléculas do metano, pode-se afirmar que o tipo de ligação intermolecular e sua geometria são, respectivamente, aqui ele está abordando, né, sobre os tipos de ligação que existe entre as moléculas de CH4 e a geometria da molécula, de uma única molécula de CH4. Lembrando que o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para essa questão aqui, a resposta correta é o nosso dipolo induzido, que também é conhecido como forças de Van der Waals. E a nossa estrutura para a molécula de CH4 é a estrutura que nós chamamos de tetraédrica. Olha só aqui, ó. Elas são moléculas apolares e se associam por forças de dipolo instantâneo, que é o dipolo induzido. Sua geometria é tetraédrica. E aí a gente tem aqui, ó, o carbono no centro e as 4 ligações que ele realiza nesses sentidos. Por isso que nós temos aí a configuração tridimensional tetraédrica, porque o nosso carbono, ele é um carbono que, quando faz todas as ligações simples, covalentes simples, forma geometricamente um tetraédrico. E aqui no nosso exemplo de número 2, nós temos aí, para os compostos HF e HCl, as forças de atração entre as moléculas de HF e as moléculas de HCl ocorrem por, aí vem, letra A, ligação de hidrogênio para ambos, B, dipolo-dipolo para ambos, C,
ligações de Van der Waals para o HF e ligações de hidrogênios para o HCl. D. Ligações de hidrogênio para o HF e dipolo permanente para o HCl. E a letra E. Ligação eletrostática para o HF e dipolo induzindo para o HCl. Primeiro ponto, HF. Nós temos aí na molécula flúor e hidrogênio. Então, nas moléculas que ele vai se ligar, a parte que vai se ligar ao hidrogênio vai ser o flúor, né? Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Então, aqui caracteriza a ligação de hidrogênio para o HF. Já no HCl, nós temos aí uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, é uma molécula polar. Desculpa, deixa eu escrever aqui, saiu apolar, o A saiu de enxerido. É uma molécula polar, ou seja, aqui é o polo positivo e aqui é o negativo. Então, as interações que vão ocorrer entre eles será de polo permanente. Por isso que a letra D é a alternativa correta para esta questão. No mais, galerinha, revisão e depois atividade. A gente se vê já já.